Um forte abraço a todos. Próximo vereador, Luiz Flávio Flavinho, do PT. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham. Essa sessão de Câmara aqui nós tratamos de alguns temas e agora é o horário livre da Tribuna Livre, que nós vamos poder aqui dialogar sobre os temas livres. E também não poderia deixar aqui de me indignar com a fraude existente no INSS, não é? Eu fico vendo os argumentos para tentar dizer que a fraude é culpa do presidente Lula. Você diminui a inteligência do povo brasileiro. Quem governava o país em 2019? Se chamava Jair Messias Bolsonaro. E é em 2019 que iniciaram as fraudes. É em 2019 que as fraudes foram iniciadas no INSS. E existe essa fraude aí, que foi uma fraude que foi feita por meliantes, não é? Porque roubar dinheiro de aposentado é meliante. E o senhor Jair Messias Bolsonaro também fez uma fraude legal. Sabe qual que é a fraude legal do Jair Messias Bolsonaro, que foi reproduzida em muitas cidades? É que ele fez uma emenda à Constituição, deixando a possibilidade do aposentado pagar 14% nos seus rendimentos. E é isso que está acontecendo aqui em Jacareí. Os servidores públicos, que ganham acima de 3 salários mínimos, não era descontado 14% e agora é. Essa é uma fraude legal. A pessoa trabalhou durante 35 anos, nunca contribuiu previdência e agora quem ganha acima de 3 salários mínimos paga 14% dos rendimentos. E o pior, ele não pode nem reclamar para o governo devolver o dinheiro, porque essa fraude aqui, ainda a pessoa vai lá, vai reclamar, o governo vai devolver o dinheiro, mas os 14% que está se descontando dos aposentados de Jacareí não pode devolver, porque utilizaram o mecanismo de aprovar uma lei para impor ao aposentado o desconto de 14%. Então é de se indignar, tanto com essa fraude que foi apurado, isso é importante dizer. Você tem a Polícia hoje Federal que apura, a Polícia Federal hoje que tem liberdade para apurar, porque em 2019 não tinha. Quando o delegado começava a apurar, o presidente trocava o delegado para barrar as investigações. E agora tem liberdade. E como que a gente se comporta como político? É de dizer, se há fraude, o culpado que for tem que pagar. Se é do partido X, do partido Y, tem que pagar, porque só assim que nós vamos melhorar a vida do povo brasileiro. Porque tem gente que gosta de criticar o outro partido, mas esconde as fraudes do seu partido. Não tem problema nenhum, né? Se o erro é de um partido que você é filiado, tem a hombridade de defender que isso precisa ser apurado, inclusive aqueles precisam ser punidos. Agora, essa fraude que começou em 2019, durante o governo do Jair Messias Bolsonaro, que foi investigada agora, precisa ser punido os culpados, é simples assim. Agora eu fico vendo um esforço das pessoas tentarem dizer que o atual governo que é o responsável. Ora, coerência na apuração, coerência, isso é muito importante. E tem gente que quer livrar, né? Porque, eu sou do partido do Bolsonaro, então eu vou livrar o Bolsonaro. Eu sou do partido de X, vou livrar. Não. Hoje se tem liberdade para poder apurar. Hoje se tem liberdade. E começou em 2019. 2019 quem governava era Jair Messias Bolsonaro. Não é? Então é muito importante que quando você for defender, diga a lógica dos fatos, a sequência dos fatos, porque é ser honesto com quem nos ouve, as informações. Então eu quero dizer, você aposentado e aposentada, que me indigna esse tipo de fraude, porque você trabalhou a vida inteira, não é? E pessoas que, vereador Valmir, nem sabiam que estavam sendo descontados,
Recebi no meu escritório algumas pessoas dias atrás, apresentando lá os descontos. Inadmissível. Agora, também lutei aqui nessa casa para que a fraude legal cometida por Jair Messias Bolsonaro, que impôs aos aposentados, inclusive de Jacareí, que foi aprovado na época do Isaías, de roubar de descontar 14% do salário dos aposentados. Essa é a fraude legal. É a fraude que passa pela lei. Você já pensou, você que é jovem, trabalhar 35 anos aqui na prefeitura de Jacareí e da noite para o dia, você tendo o seu rendimento lá 14% descontado? E é quando a pessoa é idosa, que tem que gastar mais com medicamentos, gastar mais com convênio médico, gastar mais com alimentação. Isso aqui aconteceu em Jacareí. Emenda constitucional de Jair Bolsonaro e aprovado no ex-governo Isaías Santana. Então, retirar dinheiro de aposentado é feio das duas formas, tanto com fraude, quanto com imposição de lei para retirar a dignidade dos nossos aposentados. Vou continuar lutando pelas duas. E se alguém tiver envolvido, que seja pertencente aos quadros de qualquer partido, eu não vou selecionar, porque tem gente que seleciona, né? Se é o Bolsonaro, vamos passar a mão. Se é do presidente Lula, vamos passar a mão. Não! Se teve erro, a Polícia Federal investiga e puna os culpados. Isso é importante para a gente combater a corrupção no país. Agora tem gente que fica defendendo, né? Não, é que é do meu partido, então não posso falar que começou em 2019, os filhos do Jair Bolsonaro não participaram e tal. Não! A corrupção, para ser enfrentada, ela tem que denunciar todos. Não pode ser uma denúncia seletiva. Vou continuar lutando pelos aposentados e aposentadas, seja de Jacareí, de todo o nosso país, porque não tem coisa pior que a pessoa trabalhar 35 anos, ter fraudado seu benefício e agora ter descontado 14% em cima. Continue contando com o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Por favor, o vídeo, falar de um tema da cidade aqui que é importante. Olha, isso aqui é uma área pública, ou seja, uma área da prefeitura que fica aqui no Jardim do Portal. Muito tempo que a prefeitura sequer faz a limpeza. A gente teve notícias aqui que animais peçonhentos estão essa área saindo pública, aqui gente, dessa área, lá no Jardim do inclusive, Portal. Expondo os moradores dessa rua a risco. Estou aqui com a moradora, qual que é o seu nome? Olha só. Maria Cristina. Maria Cristina, me relata aqui, me parece que o seu gato foi aqui na área, ao gato da sua vizinha. Como que foi? Então, o meu gato, ele foi aqui no terreno que é da prefeitura e algum animal deve ter picado ele ou ele comeu alguma planta venenosa que nasceu, porque tem plantas que nasceu que não existia aqui, nunca teve, e agora ele tem, desde sábado ele está internado numa clínica e está praticamente vegetando. A gente não sabe o que, né, vai acontecer daqui para frente com ele. Qual o seu nome? O meu é Maria Cristina. Maria Cristina, quanto tempo você mora aqui? 25 anos. 25 anos. E há quanto tempo que essa área aqui está sem limpar? Assim, não contei certo, mas desde setembro não tem ninguém limpar e eu moro aqui há 25 anos, nunca vi acontecer isso, de ficar uma área tão abandonada. Que ele é uma praça, era para ser O carnê a do praça. PTU chegou? Ah, com certeza, e se não pagar, né, o nome da gente que vai, né. E como você se sente, né? Você mora numa cidade em que você paga os seus impostos, você contribui com a cidade e uma área dessa aqui não é limpa, né? A prefeitura não faz o básico. Como você se sente enquanto cidadã? Me sinto, né, bem mal, porque se a gente paga os impostos todos normais, né, e na hora que a gente mais precisa, fica uma área dessa e cobrando a gente de dengue, querendo visitar a casa da gente, eles têm que primeiro visitar a área deles. Então a gente fica meio sem saber o que dizer, né, sobre a prefeitura que está totalmente abandonada hoje. Olha, essa situação aqui no Jardim do Portal também se estende a outras regiões da cidade. Cidade que está praticamente abandonada, o serviço de capina, de limpeza não funciona. Então nós vamos cobrar o prefeito, cobrar a Secretaria do Meio Ambiente, para que ao menos venha fazer o básico necessário. A prefeitura que reclama tanto, não é, que as pessoas contribuem com a proliferação da dengue, olha, aqui é um espaço que está propício
a proliferação da dengue. Então, prefeitura, vamos se mover, vamos se mexer e pelo menos fazer aqui o básico necessário. Os moradores do Jardim do Portal não estão pedindo muito não, estão pedindo o básico necessário. Continue acompanhando o nosso mandato. Quero cumprimentar todos os moradores do Jardim do Portal, dezenas de moradores que estavam reclamando dessa área, e está ainda, né? Porque isso aí foi na terça-feira. Uma área pública única que tem lá no Jardim do Portal, parquinho, o campinho, tomado pelo mato alto. Tomado. Os brinquedos ali no Jardim do Portal, mas nem existem mais, porque a falta de cuidado, a falta de manutenção por parte da prefeitura corroeu a madeira da gangorra, do escorregador. Então, acabou o parquinho do Jardim do Portal. O campinho lá, vereador Valmir, não dá nem para jogar bola. O mato está maior do que eu, se bem que eu não sou tão alto assim, né? Mas o mato está muito alto lá. Então, prefeitura, prefeito, vamos lá fazer a limpeza da área pública no Jardim do Portal, porque está uma vergonha, não é? A munícipe ali, Maria Cristina, paga corretamente seus impostos, o IPTU chegou na data certa, ela fez o pagamento e a prefeitura não devolve o mínimo, o básico para essa população, que é fazer a limpeza de uma área pública, né? É impressionante como a prefeitura não tem feito a lição de casa. Isso chama manutenção, não é nem obra que a gente está pedindo aqui, é limpeza, é capina, não é? Por favor, as fotos, por gentileza. Deixar um abraço aqui para o jovem Vitor Nunes, que foi vereador jovem eleito, vai acompanhar o nosso mandato. As fotos também aí dos atendimentos em nosso gabinete, agradeço a todos que passam pelo nosso gabinete, quero agradecer cada um de vocês, dizer que nós vamos continuar essa luta incansável aqui em prol da nossa população, em prol da cidade de Jacareí, não é? Uma luta constante para que a nossa cidade ofereça mais qualidade de vida a toda a nossa população. Muito obrigado você que tem acompanhado nosso mandato e nós estamos aqui à sua disposição. Próximo vereador, Marcelo Dantas, Podemos.